Pode falar, Isabel, pode fazer oração para nós, por favor. Vamos lá. Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos com o intuito de adquirirmos um aprendizado maior para podermos também servir melhor. Que estejamos abertos a todas as informações e que possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tudo que estamos aprendendo aqui. E que possamos, sim, te servir cada vez melhor. Pedimos licença para iniciar a nossa reunião de hoje e solicitamos a presença da espiritualidade amiga. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, Calazans. Pode dar continuidade aí no seu estudo, capítulo 18, né? Isso. Estamos no item 2, a mediunidade ignorada. E ele fala, o André Luiz escreve, qual se observa nos efeitos físicos, a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando, muita vez, a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada desde o renascimento desta última, pela ocorrência da conjugação. Bem, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, dessa mediunidade já desde o renascimento, né? No caso do Chico Xavier, desde os 5 anos, ele via e se comunicava com sua mãe, né, já desencarnada, e ela aparecia principalmente depois ele sofria os maus tratos, né, por parte da madrasta, né? O Divaldo Franco, que desde os 4 anos também via os espíritos, né? E aos 5 anos, até, segundo a narrativa dele, tinha até um amigo, índiozinho, né, chamado Jaguaraçu. Eles brincavam junto, conversavam. E uma outra médium, né, a Ivone do Amaral Pereira, que publicou diversos livros espíritas, né, e foi portadora de mediunidade aflorada desde 4 anos também, conversava com os espíritos. E aí, quando fala aqui, né, essa ocorrência de conjugação de ondas, né, no caso dela, por exemplo, o espírito Charles, que fora o seu pai carnal, uma outra reencarnação, né, anterior, né, ele foi o seu orientador durante toda a sua vida, né, inclusive nas atividades mediúnicas, né? Além do Roberto de Canalejas, né, também um médico espanhol, que também trabalhou com ela também. Então, no caso a gente vê os contatos tanto do Chico quanto da Ivone, né, tendo um familiar, né, de outro. No caso do Chico, é aquela encarnação mesmo, mas no caso da Ivone, é a encarnação passada, né? E aí, eu trouxe aqui uma consideração da Sueli Schubert, né? No livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, em que ela diz, né, que essa interação pode ser sempre positiva e benéfica, né? Todavia, nem sempre, né, é positiva e benéfica. Tanto lá como aqui, as criaturas são as mesmas com suas paixões e vícios, suas virtudes e conquistas positivas. No caso aí do Chico e no caso da Ivone, né, era um familiar, então ali, pelo menos, se conjugou como sendo uma coisa benéfica para eles, né? E ela coloca, também as crianças participam desse mesmo intercâmbio de forma natural, sem que se deem conta disso, seja pela aproximação de seus espíritos protetores, seja pela presença de desafetos do passado ou de antigos comparsas, né?
E aí ela prossegue que as crianças obsidiadas, por que isso, né? Espíritos, eles são espíritos milenares vinculados ao passado e muitas vezes, né, e frequentemente sintonizados com desafetos, né? Hoje, nessa encarnação, sendo que perseguidor, vingador, que se aproxima para comprar o que julga de ser de direito e justiça. Encerra ela a sua afirmação, né? Então, essas manifestações podem ser, né? É claro que a criança tem um amparo e às vezes ela nem percebe mesmo, né, essa atuação, que ela não verifica que seja uma mediunidade. Até porque, se nós olharmos, observarmos no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, quando fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade, lá no item 21, na questão 7ª, né, é perguntado, né? Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente? E a resposta é não. É quando numa criança, a faculdade se mostra espontânea. É que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Só que ele continua, né? O mesmo não acontece quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança tem visões, geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisas naturalíssimas, né? De maneira que lhes dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe qualquer idade, né? Na criança tem esse cuidado que tem que ter. A gente não deve estimular isso, né? Não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica das crianças, né? Porque traz problemas, né? E nem devemos jamais querer provocá-la ou encorajá-la, né, no seu exercício, né? Porque até no mesmo capítulo 18, no item 6º, né, no item 21, na 6ª questão é colocado, né, com relação ao inconveniente de desenvolver a mediunidade nas crianças. Então, lá é dito também, né, dos espíritos que certamente é um sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superlicitada, né, estimulada, valorizada. E assim os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante, né, às consequências morais, né, e o Kardec comenta lá para a gente, né? Então, frisando novamente que não se deve forçar o desenvolvimento em crianças. Algum comentário? Por enquanto, não. Continuando. Mediunidade ignorada. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas de elevação ou de perturbação, tal como, né, destacando expositores, oradores, né, na tribuna, os escritores na mídia, né, e os divulgadores nas redes sociais, envolvidos por espíritos desencarnados que os influenciam para fins superiores ou fins inferiores, né, em largos processos de mediunidade ignorada. A pessoa nem sabe que tem mediunidade, mas está sendo influenciada, né? Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Então, quando a gente está comentando isso aí, né, que essa mediunidade sempre participou da vida, né, nossa, né, muito corriqueira no nosso dia a dia, né, em qualquer povo, né, em qualquer época, né? Há esse intercâmbio de encarnados e desencarnados. E aí a gente lembra, né, na questão 459 do Livro dos Espíritos. O Calazans está precisando levantar a mão.
Tá ok. Pode perguntar. Boa noite, gente. Dúvida. Oi, vocês estão me escutando? Oi? Eu estou. Pode falar, Sandra. Boa noite, gente. Uma questão que gera muita dúvida é assim, que a gente está no fim dos tempos, que o umbral desceu, que esses espíritos eles estão tendo a última oportunidade, tal. Então, como que fica essa influência? Eu falo negativa. Se o umbral desceu e já tem muitos espíritos reencarnados, como que fica essa influência negativa? Sandra, mesmo colocar em todos os continentes, em todas as épocas, sempre existiu isso, não é de agora. Hoje pode ser maior, talvez, só pela quantidade de habitantes que tem o planeta, mas sempre existiu, né? Essa influenciação, né? Essa atuação, né? Tanto é que eu ia falar, né, na questão parte 5.9, por exemplo, dos espíritos é colocado, né? Influi os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, isso não é agora. É claro, né? Nesse período de transformação, né, do nosso planeta de prova e expiação para a regeneração, está sendo dada a oportunidade, né, a última oportunidade para muitos espíritos encarnarem aqui, né, e para que mudem a maneira de ser, para que possam habitar aqui como quando o planeta virar de regeneração, né? Então serão exilados, né, para outros mundos, como é colocado. Então, isso não é de agora, isso aí já sempre ocorreu, né? O Calazans, eu acho que o que ela perguntou, eu acho que eu entendi. Ela falou assim, se o umbral está sendo esvaziado, né, teoricamente chegaria um ponto que não teria nenhum espírito lá, entre aspas, para estar influenciando a gente que está encarnado. Seria isso, Sandra? É mais ou menos isso, porque é muito difícil visualizar essa questão, né? Porque a gente já está passando para regeneração, então está se dando uma última oportunidade. Aí, a questão é como que fica essa influência? Esses espíritos estão tendo a última oportunidade. Mas isso é questão assim, de visão, né? Porque eu creio que ainda tem muitos espíritos atrasados no plano espiritual. Então, é isso que eu estou perguntando. Entendi. Assim, ó, na minha visão, eu acho que nunca vai deixar de existir espírito do outro lado. Talvez não tenha espíritos muito pior do que a gente, né? Mas sempre vai ter pelo menos igual a gente. Eu acho que nós passaremos para a nova fase, acredito eu. E tem também o seguinte, que outro dia o Vicente comentou, e até mesmo o Ezequiel, além dos desencarnados, tem os encarnados que têm as formas pensamento que fica no planeta, e se você tiver sintonizado com essas formas pensamento da maioria, você também vai ser influenciado, entendeu? Assim eu penso, né? Ah, sim, tem lógica. Não é? A Isabel também quer falar, pode falar, Isabel. Lembrando que o umbral não é um local, né? Nós estamos no umbral, né? Não, mas quando eu disse umbral, eu quis dizer os espíritos mesmo. A espiritualidade, ainda que vibra numa faixa inferior. O local aí é só para situar. Mas a gente também... Pode falar. Não, pode falar. Vamos definir um negócio aqui que a gente nunca mais esquecer. É o seguinte. Todos nós estamos dentro de uma lei, que é a lei de atração. Então, de acordo com a nossa forma de pensar,
pensar. Quando eu estou pensando, eu estou gerando energia ou eletromagnetismo. O que acontece? No momento em que eu gero esse eletromagnetismo, é como se eu estivesse enviando raios para todas as direções, só para a gente entender. Então, quando eu envio os raios para toda direção, é como se fosse uma antena, essas antenas que eles usam para os celulares. E aí, o que vai acontecer? Todos aqueles que estiverem na mesma faixa de vibração minha vão estar mentalmente ligados a mim. O que acontece com os umbrais? Os umbrais, eles funcionam de acordo com as formas de pensamento. Então, existem aqueles espíritos, vamos dizer assim, que cometeram pequenos crimes, mas que eles ainda não se perdoaram. Então, eles vão ficar na região da Terra. Aqueles espíritos que cometeram crimes contra a humanidade, eles vão querer se esconder. Então, eles formam grupos que podem ir para as profundezas da Terra. Então, esses umbrais, a gente fala assim, os umbrais são cidades constituídas, sim, mas elas são constituídas por espíritos que viveram na Terra de grande capacidade intelectual e que esses espíritos acabam atraindo para essas regiões aqueles encarnados que vivem na mesma faixa de sintonia deles. Porque senão, assim, a gente precisa de definir. Eles existem como espaço? Existe sim. Então, são cidades construídas, eu estou falando os umbrais profundos, são cidades construídas por espíritos de genialidade, mas com tendência ao mal. Agora, só um minuto. Agora, como a Terra, o planeta Terra, também nós temos aqui uma série de espíritos com pequenos crimes. Esses espíritos, eles não conseguem sair do tesouro em que eles se prenderam para poder irem para outras colônias espirituais ou para as cidades de onde eles vieram. Então, eles permanecem junto aos seus. Então, se a gente lê o livro Libertação, a gente vai entender muito bem esse processo. Mas pode falar. Não, eu acho que, assim, eu fico pensando que deve ser, por exemplo, na nossa materialidade, deve ser tipo uma cracolândia, que um viciado atrai o outro, né? E ali eles se alimentam, tanto energeticamente quanto com a droga. Então, o umbral, para mim, é isso. São energias que se atraem e vão se agrupando como se fosse um cardume, né? Forma aquele cardume de... Aliás, Patrícia, foi até bom você lembrar da Cracolândia, porque, olha que interessante, quando a gente lê o livro Libertação, que tem todo aquele trabalho para o resgate do Gregório, eu acho que o médium que não lê o livro Libertação, ele está perdendo uma chance muito grande de se melhorar no dia a dia em relação às convivências. Então, por exemplo, no processo de resgate de Gregório, para todo mundo, Gregório foi o Papa Gregório, né? E que ele acabou em parar nas zonas purgatoriais, nas profundezas, de tal maneira que lá se constituiu uma cidade, e pelo que a espiritualidade, isso na época lá, habitava mais de 1 milhão de espíritos. Aí entra um detalhe quando você lembra da Cracolândia. Muitos daqueles espíritos que habitam a cidade, eles estão num processo de demência tão profunda de que eles funcionam como se eles fossem usinas vivas, gerando energia para aqueles espíritos que estão no poder. Além disso, quando eles querem, por exemplo,
entender isso. Os umbrais existem como local, existem sim, mas não é criação de Deus, é criação das mentes menos inteligentes. Eu não sei se vocês viram, aí recentemente já foi criada uma igreja que chama Igreja Luciferana, no Rio de Janeiro. Ela foi inaugurada recentemente. Vocês imaginam uma igreja luciferana, né? Então, só para a gente saber. Alguém está falando aí que eu não estou escutando. Falando aí, obrigado aí. Tem alguém falando? Não, né? Pode continuar então, Cláudio. Pessoal, vamos fechar os microfones, tá? Por favor, só abrir quando for falar. Aí eu lembro também, com relação até no livro dos Espíritos, né? Na questão 469, o Vicente citou aí, né? Como a gente pode neutralizar, né? Lá também tem a pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos, né? E lá os espíritos responderam que é praticando bem, pondo em Deus toda a confiança, né? Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. E desconfiai especialmente dos que exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Né? O lado fraco é o quê? As nossas tendências, né? O nosso passado muito forte ainda, né? Nossas viciações. Eles vão atuar em cima disso, né? De algo que está dentro de nós. Então, o lado fraco nosso são as nossas viciações, as nossas más tendências. E aí os Espíritos encerram dizendo que, em razão, essa razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, mas a gente tem que ter o cuidado de não ser tentado. Não, tentado vamos ser, né? Nós temos que vencer essa tentação. Bem, com relação quando diz lá assim, né, sobre os escritores, por exemplo, que pode ter tarefa de elevação ou perturbação, aí eu lembrei, né, do livro Libertação, do capítulo 17, onde o André Luiz ele mantém um diálogo com o escritor fracassado. E eu trouxe aqui algumas falas do livro, é bom ler lá para ter mais detalhes, né? Mas ele se qualifica, esse escritor, né, fracassado. Diz ele que foi um homem de letras, mas nunca se interessou pelo lado sério da vida. Embora não tivesse galgado posições de evidência, impressionara destrutivamente muitas mentes juvenis, arrastando-as a perigosos pensamentos. Então, eles atuaram em cima dele, já que era escritor, com esse propósito, né, para influenciar as mentes juvenis. E ele prossegue: na verdade, após a desencarnação, ele compreendeu que estivera ligado, desde a existência terrestre, a enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros, que o tomaram por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. Então, ele foi um instrumento, né? Estava ligado ali, aproveitava dele, mas em razão de quê? Daquilo, e até ele fala qual era o problema dele, né? Ele diz ele, como ele, né, possui suficiente material de leviandade e malícia, né? É o lado fraco dele, né? Citado na questão 469. Né? Era a leviandade e a malícia. Acrescentaram a seus erros os erros maiores, que sem seu concurso os espíritos não poderiam concretizar. Então, utilizaram desse escritor, né, para essa ação. Só que depois ele observa, né, agora, né, livre
do corpo físico, né, era, porém, incessantemente procurado pelas vítimas, homens e mulheres, que se afirmam prejudicados pelas ideias que ele lhes infundia, né, na romagem carnal, que não o deixam em paz. Então, aqueles que, através dos seus escritos lá, influenciaram e causaram mal a essas pessoas, lá no plano espiritual estavam perseguindo, né, ele. E também ele afirma... Tá. E aí, ele já continua. Além desses, né, que ele influenciou, né, as pessoas todas, dizer, e por certas formas estranhas, me apoquentam o mundo interior como se vivessem incrustada a minha própria imaginação. E ele fala, né, tem vivido ao léu qual alienado mental que ninguém compreende. Então, olha a situação do escritor, né, que através, né, das suas obras lá, e olha que aqui não foram muito, como ele disse mesmo, não teve tanto destaque, tanta evidência, mas mesmo assim, aqueles que leram se sentiram, né, tiveram consequências lá no plano e agora está cobrando dele lá no plano espiritual. Qual a pergunta? Ou qual a consideração a fazer? É a Fernanda, pode falar, Fernanda. O Calazans, com base no que você falou aí, o espírito, quando reencarna, ele era partícipes, né, de algum grupo de espíritos antes de reencarnar, né? Então, esses espíritos acompanharam ele durante o processo de reencarnação, inclusive nas regiões mediúnicas. De vez em quando a gente vê o espírito comentando que custou encontrar, né, o encarnado para estabelecer um processo com ele, né? Então, esse espírito, né, que no nosso caso nós não somos espíritos à parte disso, né, pelo fato da gente simplesmente estar aqui nessa reunião, né, nós fizemos ou fazemos parte de algum grupo de espíritos antes de reencarnarmos, né? Então, a tendência nossa é repetir o comportamento, uma vez que a gente participava de um grupo de espíritos, digamos, né, como o planeta, a maioria é inferior mesmo. Então, o nosso passado, ele é um passado desastroso, né? Então, quando a gente imprime uma nova empreitada aqui, automaticamente a gente é acompanhado por esse grupo de espíritos que continua lá, né, no plano espiritual. Então, a possibilidade do espírito repetir essa vinculação com esse espiritual e atuar aqui, como está falando aí na mediunidade ignorada, né, é muito grande, não é isso? Isso, porque na certa aqui quando é encarnado, ele não se deu conta, né, que estava sendo usado por essas entidades, né? Numa mediunidade ignorada, que é o item que está sendo citado nesse capítulo, né? Então, essa influenciação ocorre, né, como foi colocado para os superiores ou inferiores. Como também, né, há obras também edificantes, né, que são através de escritores aqui que promovem, né, uma boa influenciação, né, na humanidade, né? Então, ambos os lados, né? Pode ser superior ou inferior, né? Mas também são largos processos de mediunidade ignorada, né? Ô, Calazans, nesse capítulo aí que você está falando aí, tem um detalhe aí, não sei se você ainda vai citar, mas ele fala que todas as criações dele na Terra passaram a ser os fantasmas que o acompanhavam no dia a dia. E com um detalhe interessante, esse processo aconteceu o seguinte: quando o mundo espiritual, quando eles vão gerar uma defesa plena na casa de alguém, e nesse caso aí aconteceu na casa da Margarida, eles acendem as luzes externas, e quando eles acendem as luzes externas na casa, e são luzes do plano espiritual, aqueles espíritos que habitam toda a região começam a buscar a casa com o objetivo de sair do planeta Terra e poder ser resgatado. É porque
as maneiras pela qual o mundo espiritual gera para poder resgatar os espíritos. Então, por exemplo, muitos espíritos, no caso que você citou aí, por exemplo, esse espírito ele ficava vagando pelas ruas. E quando ele viu que na casa da Margarida se acendeu as luzes, ele foi lá pedir socorro. E ele é resgatado como muitos outros. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente não pode deixar passar desapercebido. Por quê? Olha para você ver. Nós já falamos aqui anteriormente que, assim como existem os umbrais definidos e criados pelos espíritos de gênio para o mal, aqui na Terra também, mentalmente, nós estamos, mesmo aqueles espíritos que desencarnaram e que estão dentro dos lares, que estão nas ruas, eles estão vivendo um umbral íntimo, que é a consciência cobrando alguma coisa. Mas como que o mundo espiritual resgata esses espíritos? Esse que é o detalhe que nós, médios, não podemos esquecer. E que isso está aí dentro da mediunidade ignorante. Isso que você falou, Vicente, sobre essas formas, né? Ele coloca, e por certas formas estranhas que me apoquentam o mundo interior, como se vivessem incrustados na minha própria imaginação. Então, é o processo mental dele ali, né? Então, é aí que a gente para e pensa sobre os pensamentos que nós geramos no dia a dia. Então, por exemplo, olha para você ver, nós espíritas que estamos recebendo muita informação, indiretamente nós passamos a ser formadores de opinião. E formadores de opinião tanto para o campo fisiológico como para o campo extrafísico. A gente não pode esquecer disso. Assim como você citou aí esse caso, que a gente coloca essas responsabilidades. Por exemplo, no caso dele, ele era um escritor. Mas no nosso caso, nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes de um escritor? Nós, Jesus, criou o Espiritismo para nos consolar. E não é só porque nós somos bonitinhos, não. É porque como nós somos espíritos tão endividados com a lei, e nós temos tantos outros para serem resgatados, então nós recebemos como medicação a doutrina espírita para nós podermos nos curar e auxiliar na cura de muitos que estão lado a lado. Ô Vicente, só para ver se eu estou entendendo aqui, porque esse capítulo aqui chama-se Efeitos Intelectuais, né? E na primeira etapa aí que o Calazans falou, foi até semana passada, ele citou os efeitos intelectuais que ocorrem no médium no dia a dia, vamos dizer assim. Né? No estudo de hoje, ele está falando que seria a mediunidade ignorada, ou seja, se o médium ignorar a mediunidade dele, tem esses efeitos no intelecto dele, seria isso? É porque a mediunidade, todos nós temos mediunidade em menor ou em maior grau. A questão é que quanto mais endividado o espírito, a lei divina ela é um pouco diferente em relação à lei dos homens. A lei dos homens pune, a lei divina gera oportunidade. Então, quando nós cometemos muito crime contra a humanidade, vamos assim dizer, então nós reencarnamos com a chamada mediunidade ostensiva. E essa mediunidade ostensiva é através dela, ou seja, através da prática do bem, é que nós vamos ter a oportunidade de resgatar aqueles espíritos que nós lesamos no passado. Ou seja, ou na religião, ou na política, ou no humano, ou na relação familiar, enfim, né? De uma maneira ou de outra, a gente, inclusive, é comum dizer que a mediunidade ostensiva é um aval de Jesus para aqueles espíritos que estavam perdidos. Então, é isso aí. Entendi. É porque aqui, então, só para concluir, para liberar o Calazans, então, se o médium, né, ignorar a sua mediunidade, ele está criando mais débitos para ele, de uma certa forma, e facilita, né, essa influenciação desses espíritos zombeteiros e tudo mais. Né? Está lá no livro Os Mensageiros, inclusive nesse livro Libertação, por isso que eu falei que todo mundo tem que ler. Tem um capítulo lá que ele fala só do ciúme. Ele fala o que o ciúme provoca.
E o ciúme em todos os aspectos, né? O ciúme que você tem de filho, o ciúme de marido e mulher, enfim, o ciúme. Então, ele fala que, através do ciúme, você gera energias e de tal maneira que você se liga a determinadas mentes que elas passam a te controlar. E o ciumento, o que acontece? Ele gosta de alimentar a dor. E esses espíritos simplesmente dão para ele tudo o que ele quer. Ele vai ouvir o que ele gosta de ouvir. E aí, ao desencarnar, o que acontece? Não tem outra opção. Você vai reencontrar com os seus. Porque, olha para você ver, diz o livro que na hora que você está dando passividade dentro de uma reunião mediúnica, você é o primeiro que ouve. Segundo, você é o primeiro que pensa para transferir para o espírito informações. Terceiro, você deu para ele vida para que ele manifestasse, porque ele entrou num processo tão profundo de si mesmo que ele sequer consegue pensar. E na hora que ele se liga ao seu corpo, ao seu perispírito, o que vai acontecer? Você está dando para ele energia de vida. E é nessa energia de vida que ele começa a nascer ou renascer novamente. Vocês estão lembrados quando Jesus fala que nós precisamos de renascer pela água? Eu nunca entendi isso, né? Mas até hoje. Então, hoje você vai começar a entender isso. Porque, na realidade, tem muita gente morta por aí. A gente fala da segunda morte e muita gente não entendeu. Quando alguém está controlando sua mente ao ponto de você perder completamente a sua identidade, você está morto. Você entrou no processo da segunda morte. Então, você passa a ser escravo. Olha que interessante. Quando a espiritualidade te resgata, leva com a reunião, e que você dá ao espírito a condição dele voltar à vida, e está renascendo por onde, gente? Pela água. Vamos voltar lá no passado, como é que o planeta foi formado do seu início. O planeta era como se fosse um útero, onde tinha o protoplasma, né? E que era mais ou menos uma espécie de ectoplasma que hoje nós geramos para as reuniões de tratamento em todos os aspectos. E nessas reuniões, se não tiver o ectoplasma para poder dar o espírito como alimento, quem faz esse trabalho é a espiritualidade, então pouco poderia ser. Muitas informações. Mas vamos lá, Calazans. Desculpa aí, Calazans. Não, é que isso. Estou aprendendo, eu tenho que aprender muito ainda. Nós todos estamos aprendendo. Como eu sou mais endividado que vocês, eu tenho a obrigação de buscar mais informação. Nem fala aí. Bem, então ele continua. Imaginemos certo médium disposto a desenvolver suas faculdades à luz do espiritismo, cujos princípios destinam-se à solução dos problemas do destino do ser. Admitido no grupo de atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para emitir oscilações mentais próprias no rumo da entidade que comunga com seus pensamentos. É comum que no início experimente períodos de vacilações e dúvidas, pois confunde influenciações do plano espiritual com suas próprias emissões. Não percebe que já se encontra inconscientemente automatizado com as influências espirituais e, a princípio, supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo do seu espírito não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Então, vamos dividir em partes esse texto. Primeiramente, quando ele está lá no início, né, ele vai falar sobre esse admitido no grupo. Primeiro, o objetivo, né, para o desenvolvimento das nossas faculdades, né, as soluções do problema do destino do ser nosso. Né? Então, nós estamos aqui, precisamos, a mediunidade é um instrumento importantíssimo para a gente
como diz, não lembro aonde, 2 passos na encarnação, né? Então, 2 passos significativos na encarnação. Então, e tem que aproveitar essa oportunidade, né? Esses que têm consciência dessa mediunidade, né? A gente, como falei, como está no anterior, né, na mediunidade ignorada, a gente não tem ciência disso. Mas aí, com relação a esse reflexo condicionado específico, né, refere-se a quê? Né? Ao nosso desenvolvimento da mediunidade, né, por meio de repetições e condicionamentos. Né? Ou seja, o médium, ao longo do tempo, estabelece um padrão de respostas aos estímulos espirituais. Então, cria esse reflexo condicionado específico. Que a oração ajuda. Né? Primeiro, isso que se pede, né? Vai iniciar o trabalho fazendo uma oração, fazer uma prece para tentar, né, se conectar, né, da melhor maneira possível, né, às atividades daquela reunião ali. Né? Estabelecendo, né, um padrão, né, favorável para as comunicações. E, da mesma forma, no desenvolvimento mediúnico, o médium pode condicionar-se, né, a entrar em sintonia com determinados espíritos ou planos espirituais, né, como foi dito através dessa repetição e dessa prática, né, tornando essa sintonia mais automática e refinada. Né? E esse condicionamento, né, ocorre por meio do quê? Né? Do exercício constante, né, da prática constante da mediunidade, a familiarização, né, com determinadas frequências vibratórias. Então, nós temos que elevar nosso padrão vibracional, né, e manter. A gente não consegue o tempo inteiro, né, mas a maior parte possível manter nessa tentativa, nesse esforço de manter um padrão vibracional mais elevado. Né? E aí, uns cuidados que você tem que ter, né, com relação a influenciação dos ambientes que nós estamos vivendo, no dia a dia, né? Os hábitos do médium, né? Porque nessa hora, aquele momento da reunião mediúnica, né? É o nosso dia a dia, como está sendo o nosso viver, nosso pensar, nosso modo de agir, né? Buscando o quê? Né? Que a gente possa buscar a melhoria íntima nossa, né? Que se traduz em 2 coisas principais. Primeiro, a vivência dos ensinamentos de Jesus, né? E a segunda, se instruindo e estimulando uma prática de tudo que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita. Né? E em cima disso tem também a importância da nossa disciplina mental, né? E buscar essa sintonia com boas influências, né? Para que a gente evite esses desvios, essas mistificações que podem ocorrer. Então, né? Aliás, vamos lembrar, né, da recomendação de Emmanuel para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Né? É o que ele queria. Né? E isso nós precisamos ter, essa disciplina na mediunidade. Né? E às vezes a gente fica relaxado. Né? A gente tem uns hábitos que não são voltados para essa disciplina. Né? Aliás, Vicente, eu lembro de uma pergunta que certa vez, não sei se foi com você, acho que desse Ezequiel, né? Me perguntou por que eu fui ser militar, né? Então, aí eu vou ser disciplina. Eu tive que aprender disciplina. Cara. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós temos que cumprir os regulamentos, né? Cumprir as normas. É disciplina. Mas só que é uma disciplina consciente. Né? Consciente, é diferente. Você pode ter disciplina sendo obrigado a fazer, mas isso aí tem que ser algo do dia a dia que ninguém te cobre. Ninguém precisa me cobrar para me agir daquela maneira. Né? Lá no Exército, nós temos um regulamento, faça isso, não dá problema. Se não fizer isso, vai ter problema, vai ter punição. Então, faça. Mas aqui começa a criar um hábito, que seria esse reflexo condicionado, né? Específico. Criou um hábito. Eu faço bem porque é o bem que tem que ser feito, não porque estou me obrigando. Então, essa disciplina é importante. A disciplina de horário, né? A disciplina dos cuidados, né? Na preparação nossa diária para uma reunião, para um compromisso. É isso que dá para a gente aí.
lembrando tudo que você está falando aí, talvez a grande maioria dos médiums, e eu estou falando de médiums ostensivos, e lembrando que os doutrinadores também são médiums ostensivos, tá? Tá lembrando. Quando a gente fala de oração, aí você vê, o negócio é tão importante que Jesus diz, vigiar e orar. Né? Só que é o seguinte, quando você está orando, você está criando um campo magnético ao seu redor. E esse campo magnético, ele é um campo elétrico. Então, na hora que os espíritos lá do dia a dia, da convivência com você, eles aproximam de você para qualquer tentativa deles, e você cria um campo elétrico, eles tomam choque e eles te abandonam. Eles não ficam. Por quê? Porque o corpo, eles não têm a proteção que nós temos no campo fisiológico, que a gente chama de amortecedor espiritual. Eles não têm esse amortecedor. Então, quando você gera esse campo elétrico, você simplesmente gera choque e eles acabam afastando de você. Por isso é que nós, principalmente na condição de médiuns ostensivos, nós precisamos de vigiar e, além disso, de orar. Então, a oração não é repetição de palavras, não. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. O que nós devemos fechar? Olha, a princípio, orar com os olhos fechados. É porque nós temos que pegar a nossa glândula pineal, tá certo? E como nós estamos viciados com os olhos, então, ao fechar os olhos, nós conseguimos ligar a glândula pineal e, através dela, gerar a energia elétrica do nosso corpo. Ô, Calazans, já são 18h53, conforme eu disse no início, né? Tem 3 minutinhos para você terminar essa parte aí, depois a gente... Espera bem. Como eu já apresentei no Google Meet, eles avisam, está faltando 1 minuto, 5 minutos para encerrar. Então tá, mas de qualquer maneira é que nós temos até às 19, mas só para não... É porque eu fico com medo de cair. Eu vou terminar rapidinho, então. E aí eu trouxe, quando ele fala aqui dessas vacilações e dúvidas, né, com suas próprias emissões, isso ocorre, eu trouxe aqui no livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Lá tem um livro que fala dúvidas, né? Na pergunta aos espíritos. Né? E foi perguntado o seguinte: observam-se os médiuns com permanentes dúvidas quanto à autenticidade das comunicações, mesmo quando essas ocorrem por seu intermédio. Como superá-las? E lá é colocado, insistindo no exercício da educação mediúnica, né? Sempre usamos uma imagem um tanto grotesca. Ele diz, quando se vai ao dentista, a primeira frase que ele pronuncia é, abra a boca. Se nós dissermos, não vou abrir a boca, nada poderá ser feito. Na prática mediúnica, a primeira atitude do sensitivo é abrir a boca da alma, né? E ficar aguardando a ideia para exteriorizá-la. A tarefa do doutrinador, que conhece a pessoa, é a de examinar o que o médium está falando. Daí a necessidade do relacionamento antecipado para aquilatar a qualidade do comunicado. Portanto, né, sempre quando a gente vai participar na criação, na formação de um grupo mediúnico, por exemplo, tem que ficar pelo menos uns 6 meses, ou no mínimo uns 6 meses, 1 ano, aquele grupo estudando, para a gente se conhecer um ao outro, ver o que o outro pensa, né? Haver uma harmonia no grupo, que isso facilita o doutrinador. Né? Porque a gente já sabe que aquela pessoa pensa, ela pode dar uma comunicação que está externando o que ela pensa. Então, é uma maneira de você ficar atento, né? a conhecer todo o grupo, né? Dentro do possível. A gente não conhece, né? Não tem como conhecer desse jeito. Mas esse estudo para iniciar um grupo mediúnico é importante para isso. Para esse conhecimento, para essa harmonia, né? E para facilitar, aí no caso, a tarefa do doutrinador.
Estou encerrando, faltando 4 minutos, né? Chegou outra coisa. Então, com relação a esse reflexo condicionado específico, né, que foi colocado no início aí, é que a gente possa criar esse hábito, né, do estudo, da instrução, dessa informação, da nossa reforma íntima, né, porque isso aí vai auxiliar, né, a nossa tarefa numa mediunidade disciplinada, né, a maneira de disciplinar a nossa mediunidade para obter bons resultados. Lembrando, Kardec também coloca, né, que o fenômeno mediúnico sempre haverá o quê? Nuances de natureza anímica, porque é da personalidade. Então, sempre vai ter não existe 100% dessa comunicação. Você vai ter algo, até que da vida a informação, e o médico vai exteriorizar com a sua bagagem, com o seu vocabulário, né? Com a sua bagagem, com seus arquivos, né, mentais. O médico é intérprete, né? Está interpretando. Então, ele está ouvindo e repassando, né? Eu até eu até coloquei no grupo lá um estudo do Haroldo, né? Que ele está fazendo o estudo do livro Missionários da Luz. E tem um momento lá que ele fala essa questão do médium, né? Que o médium é como se... Que o próprio André Luiz dá essa definição, né? Que o médium é como se fosse o espelho de um lago. Né? Esse espelho, na hora que o lago está sereno, tranquilo, ele espelha exatamente as luzes do céu, né? Esse negócio todo, com perfeição. Se o lago está turbulento, aquele negócio todo cheio de coisa, ele exacerba o lodo que está no fundo e fica uma coisa opaca e a gente não consegue enxergar, entendeu? É isso que é interessante. Então, lembrando que o médico vai transmitir, né, de acordo com a forma que ele entendeu, né? Então, cuidado, porque ali, como ele foi bem colocado ali, tem que abrir a boca, não pode ficar duvidando, né? Depois, mesmo que tenha animismo, com o tempo a pessoa vai tendo mais confiança, né, durante a passividade, né? Saber que ele está retransmitindo, não são ideias dele, né? Mas questões anímicas sempre vão ocorrer. E lembrando que animismo faz parte da mediunidade. Não tem mediunidade sem animismo. Bem, se a gente pode observar, por exemplo, que grande parte das manifestações mediúnicas, lembrando que você citou aí do livro Libertação, né, do escritor, olha, você vê, nós médios, nós vamos atrair para o nosso convívio aqueles com quem nós convivemos no passado, porque a comunicação se dá por questão de ligação afim. Então, não tem como. Se a gente pegar mesmo no plano espiritual, as comunicações que acontecem, elas acontecem também por questão de afinidade, né? Você pega lá em nosso lar, em outras colônias, quando os espíritos vão manifestar, e o mais engraçado, você pega, por exemplo, mesmo no livro Libertação, quando a nossa querida Matilde manifesta, ela precisou do ectoplasma do Gúbio, que estava numa situação mais inferiorizada. Não sei se vocês estão lembrando lá, né? Que ela precisou da energia para ela poder se materializar. Acho que vai encerrar aí, né? 19 horas. 19 horas. Então, beleza. Semana que vem você continua. Acho que tem muita coisinha ainda, né, Calazans? Eu acho que mais 2 semanas. Eu falei com o Ronaldo que eu ia te explorar bastante. Mas é bom, tá sendo bom. Então, vou pedir a Aline fazer a oração final para nós, Aline. Você poderia? Tá baixo, Aline? Oi, tá me Aí, ouvindo? agora sim, agora sim. Então vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por estar conosco nesse momento. Pedir força, coragem, determinação, disciplina no nosso dia a dia, nas nossas metas, nos nossos objetivos de evolução, de aprendizagem, e que a gente tenha determinação e decisão
para colocar todos eles em prática. Agradecemos esse momento de estarmos juntos e pedimos, Pai, que nos abençoe durante a semana, em todas as nossas atividades, que elas todas estejam voltadas para o bem. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado, viu, Boa pessoal? noite. O Wilker, se você ficar aí, você vai ver que ele avisa. Tem um recadinho que faltam 5 minutos, depois que faltam 3 minutos, aí depois faltam 1 minuto, sim. depois Não, é porque pela contratação nós temos 24 horas, né? Mas eu fiquei receoso porque tem alguns detalhes técnicos que eu não consegui fazer a configuração, sabe? Então, como era a primeira vez, eu fiquei meio receoso de dar algum problema. Mas eu acho que deu certo, porque não deu recado nenhum. Pelo menos com relação ao tempo, não. Falta só liberar mesmo a parte de gravação aí. Beleza? Então, pessoal, até a próxima semana, viu? Todos, então, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.